Quero compartilhar uma palavra. O pastor Max compartilhou comigo o desígnio dessa conferência e nós vamos apenas conferir. Eu creio que eu reparei os banners que tem pela igreja. A gente tem uma visão muito parecida das coisas. Deve ser porque a gente foi afetado por Deus na mesma época. Eu lembro que na minha adolescência eu saía daqui com a minha mochilinha nas costas, na época de 2000 alguma coisa, ia para BH e tive a honra e a graça de aprender com grandes homens de Deus. Foram os meus professores, homens como Júcio Oliveira, Antônio Cirilo, Luciano Subirá. Então, quem viveu essa época na adoração, na palavra, nunca mais foi o mesmo, irmão. A Nívia Soares tem uma frase que ela diz, cara, quem viveu aquilo, a vida estragou. Porque a gente não consegue desver aquilo que a gente viu, irmão. É como o discípulo olhando para Jesus ressurreto e falando assim, cara, não tem como mais negar. Não temos nem medo mais. Porque a Bíblia fala que quando Jesus morre, eles estão dentro de uma casa, desesperados. Por quê? Mataram o mestre, logo irão nos matar também. E eles estão com medo, porta trancada, janela trancada. Só que Jesus ressurreto entra na casa e fica no meio. E a primeira coisa que Jesus fala é, paz seja convosco. Aqueles homens estavam com medo do Império Romano. Mas a partir daquele momento, a paz reinou sobre aquele lugar, porque além de Jesus falar a paz, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Então, aqueles homens saíram de uma casa fechada, com medo, para uma praça pública, para o templo, para as sinagogas, para lugares onde eles seriam perseguidos e mortos. Porque eles estavam aguardando um revestimento de poder. Agora, como homens com medo saem desse cenário temeroso para um cenário de triunfalismo? Será que eu posso dizer isso? Como esses homens saem desse cenário de medo, de pavor, para um cenário de coragem, de ousadia? Porque quem viu Jesus ressurreto nunca mais será o mesmo. Se você pegar na história bíblica, você vai ver que Pedro desanimou. E por ele ter uma liderança tão forte, os outros foram com ele. O único que ficou diante da cruz foi João. Mas na hora do problema, todos foram embora. E certa feita, Jesus ressurreto novamente tem que ir lá no mar da Galileia para trazer eles de volta para o propósito. Jesus teve que fazer a mesma pregação difícil que fez no início do ministério. Qual pregação, pastor? Siga-me. E essa pregação difícil trouxe eles de volta para o propósito. Mas vocês veem que eles desviaram. Pelo medo, pela incredulidade, pela falta de revelação. Mas se você pegar um homem chamado Paulo, ele viu Jesus uma vez no caminho de Damasco. Você não vai ver Paulo pedindo a Deus para morrer. Você não vai ver Paulo desesperado pela sua própria vida. Você não vai ver Paulo falando assim, desisto de pregar o evangelho. Por quê? Porque ele viu o ressurreto. E quem viu, a sua vida jamais será a mesma. Você está comigo aí? Quero pregar uma mensagem hoje. Estava orando, o Senhor me deu ela ontem. O título é Chamado e Envio. Eu quero te convidar para entrar nisso, em duas esferas daquilo que o Senhor quer fazer e já faz há muito tempo com a sua igreja, o propósito original. Antes de Deus te enviar para um propósito, antes de Deus te enviar para cumprir uma missão, Ele te chama para perto. E isso é uma máxima nas Escrituras. Eu poderia usar diversos textos, mas eu queria usar um com você, que está em Gênesis 3:9, só para a gente começar. Se você puder abrir Gênesis 3:9. Diga comigo assim, eu fui criado para me relacionar com Deus. Eu fui criado para estar com Deus. Antes da gente ler, deixa eu te explicar algo.
Existe algo na teologia que se chama princípio da primeira menção. O que é isso? Quando você quer saber o significado de uma palavra na Bíblia, você vai, na primeira vez que essa palavra foi dita por alguém ou pelo próprio Deus. Vou te dar um exemplo. A palavra adoração, ou adorar, ou o conceito de adoração, aparece na Bíblia pela primeira vez em Gênesis 22, versículo 5, quando Abraão está subindo ao monte para cantar uma música para Deus, sim ou não? Não. Abraão está subindo o monte para fazer o quê, irmãos? Sacrificar o seu filho. Só que ele usa uma palavra. Os servos ficam aqui, eu vou subir com o menino. E tendo adorado, retornaremos para vocês. Então nós precisamos aprender que, segundo o princípio da primeira menção, adoração não é música. Adoração não é dança. Adoração não é jogar um véu no seu rosto. Adoração não é uma voz bonita. Isso são instrumentos de adoração. Mas adoração, biblicamente, é sacrifício. É quando você apresenta o seu corpo diante do Senhor, seu espírito, sua alma e seu corpo, em devoção a Ele todos os dias como sacrifício vivo. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, rogo-vos que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o vosso culto racional. O que é um culto racional? É o culto da nova aliança. Como assim? O racional é um culto que a gente vai ficar debatendo qual teologia é melhor, é o culto que a gente vai botar uma mesa aqui na frente, vai botar um do lado arminiano, outro calvinista, um que acredita em predestinação, outro que acredita em não sei o quê. Não, o culto racional quer dizer que antigamente, na antiga aliança, era um animal irracional que pagava o preço por você. Era um animal irracional que chegava diante do sacerdote, você colocava a mão sobre a cabeça dele e você confessava os seus pecados. O sacerdote matava esse animal, cortava ele todinho, botava ele no altar, aspergia o sangue dele sobre você, sobre o altar, tacava fogo. E aí sim você tinha adorado e tinha os seus pecados perdoados. Mas o apóstolo Paulo está falando que a adoração, agora na nova aliança, é o seu corpo como sacrifício vivo. Agora, o culto racional é um homem, uma mulher, entendendo o que estão fazendo, entendendo o que estão entregando no altar de Deus. E a resposta de Deus para esse sacrifício cotidiano é mais fogo, mais presença, mais glória. Você consegue entender? Então, segundo o princípio da primeira menção, adoração é o quê? Sacrifício. Diga bem forte, sacrifício. Então eu não adoro a Deus quando eu canto, eu adoro a Deus quando eu sacrifico. Pastor, o que é sacrifício? Às vezes, cantar aqui dentro vai ser um sacrifício para você. Louvar a Deus, honrar o Senhor com os seus lábios vai ser um grande sacrifício. Porque às vezes você vai estar vivendo um luto e a tua alma não quer adorar. A tua alma não quer cantar ao Senhor. Mas você vai ter um sacrifício de louvor para entregar a Ele. Você está comigo? Então, para a gente entender isso, Gênesis 3:9 diz assim. Tem aqui no telão? Vai botar aqui alguma coisa no telão? Alguém? Não. Só para a gente ler junto. Gênesis 3:9, por favor. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Essa palavra o Senhor me deu no ano de 2013. Isso feriu meu coração com tanta força. Por quê? Porque Adão e sua esposa tinham acabado de pecar. E você conhece, a dinâmica do Éden era: o nosso Pai, o nosso Senhor vai vir na viração do dia. Vai ter encontro conosco, nós vamos ter um tempo com Ele, vamos ter um tempo de adoração. Irmãos, Adão era um ser extraordinário. Por quê? Pensa nessa doideira. A Bíblia fala em Êxodo que Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte com Deus. Depois ele volta a ver o povo pecando, fica nervoso e volta para o monte, fica mais 40 dias, ou seja, 80 dias com o Senhor. E a Bíblia fala que quando ele desce do monte, o seu rosto está brilhando, o seu corpo está resplandecendo. Imagina Adão, que não tinha pecado, não tinha caído ainda, e todos os dias estava com ele, face a face. Só que através do pecado, a Bíblia fala que ele descobre que está nu. Porque antes dele pecar, os olhos dele estavam no Senhor. Quando ele peca, ele volta os olhos para si mesmo. E ele descobre: meu Deus, eu estou nu.
E a Bíblia diz que quando o Senhor está chegando no Éden, a Bíblia diz que ele ouve os passos de Deus. E a história diz que ele corre de Deus, ele foge de Deus. E a pergunta que eu quero fazer para mim e para você: o que é chamado? O que é Deus nos chamar? Quando Deus chega no Éden, ele chama Adão e pergunta: Adão, aonde você está? Nós sabemos, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus sabia geograficamente aonde Adão estava, sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Ele sabia exatamente o lugar. Só que o Senhor não está falando sobre uma posição geográfica. O Senhor está falando de uma posição espiritual. Que posição é essa, pastor? A posição de Efésios 1:4. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para estarmos diante dele. A minha vida e a sua vida foi criada com um propósito. E o nosso chamado é estar diariamente diante dele. Então, o chamado, a primeira vez que aparece chamado na Bíblia, não é Deus chamando o homem para trabalhar para ele. Não é Deus chamando o homem para fazer alguma coisa. É Deus tentando trazer o homem, chamando o homem para a sua posição original. Qual posição? Estar diante dele todos os dias. O pecado não tirou apenas o homem do jardim, mas o desalinhou da presença. O homem agora está com medo de Deus. Olha como o medo é demoníaco. O primeiro sentimento que aflora em Adão, quando ele peca, é: eu estou com medo. Medo de um lugar que ele habitava. O lugar em que os primeiros seres humanos nessa terra habitavam se chamava presença de Deus. Deus não pergunta: Adão, o que você fez? Deus não pergunta: Adão, e agora? Não, Deus pergunta assim: aonde você está que não é na minha presença? Que não é no lugar que eu te criei. O chamado começa com uma localização espiritual, não com uma ativação ministerial. Tem gente que se converte hoje e já quer tirar uma carteira de trabalho, mas Deus está falando: tira primeiro a carteira de identidade. Tem gente que, se não fizer nada na igreja, fica louco, porque aprendeu que para agradar a Deus tem que fazer muito, sendo que o fazer não é o principal. O fazer é uma resposta da graça que você recebeu. Quem está comigo, diga amém. O chamado de Deus para nós não é operacional, mas é relacional. Nós não podemos perder isso. Porque o que mais tem, eu rodo o Brasil, irmão, pregando, cantando. O que eu mais vejo é igrejas que sabem funcionar bem. Igrejas, nós ministramos em igrejas de 5, 10 mil pessoas e está tudo lindo, tudo perfeito. Só que falta a presença de Deus. As pessoas usam técnicas de PNL, de terapias, para fazer com que as pessoas tenham uma sensação de que Deus está, mas não, Deus não está. É apenas o cérebro dela respondendo uma dopamina eletrizante do ambiente. Só que a Bíblia fala que o Senhor não está nos chamando para trabalhar. O Senhor está nos chamando para nos relacionarmos com Ele. Diga comigo assim: eu não tenho crise de chamado. Eu sei o meu chamado. E o meu chamado é estar com Ele. Olha para quem está do seu lado aí. Olha bem no rosto dele. Vê se ele fica com Jesus. Eu lembro que anos atrás a gente trabalha com sala de adoração, há muitos anos, sala de oração. E veio um amigo lá da IHOP na época, Danny Lima. E ele falou que quando o IHOP começou a vir os pastores para ajudar. E na época o pastor principal, até esqueci o nome dele, ele falou para os pastores de tempo integral do IHOP, falou assim: ó, cada um aqui, nós somos uma casa de oração. Nós oramos 24 horas. Então cada pastor, no mínimo, tem que orar 1 hora. Tem que vir para cá e ficar 1 hora com Jesus. Os pastores, show de bola, pô, sou pastor. O que eu mais amo fazer é ficar com Jesus, falar de Jesus. E começou o processo. 1 hora tal, outra hora fulano.
Só que esse meu amigo começou a orar. E ele falou assim, uau, já orei muito. Quando ele olhou no relógio, dava 10 minutos. Eu falei assim, meu Deus, estou suando aqui. Aí no outro dia ele foi e orou de novo e, meu Deus, e tal. Ele recitou texto e olhou em 25 minutos. Eu falei, meu Deus, que luta! Daqui a pouco ele chega para outros pastores amigos e fala assim, cara, eu estou tentando, como é que vocês conseguem orar 1 hora? Eu não estou conseguindo, isso é uma vergonha para mim. E os amigos falam assim, cara, a gente tem estratégia, a gente tem alvos de oração, a gente lê a palavra e ora a palavra. Ele vou tentar, ele tentou e no máximo que ele foi meia hora. Aí ele faz uma aplicação, ele disse para mim assim, Gabriel, foi ali que eu vi que eu amava falar de Jesus, mas não gostava tanto assim de ficar com ele. Se nós fôssemos convidados para ministrar, como já aconteceu, já ministramos 4 horas direto. É maravilhoso, nós amamos. Mas será que nós aguentamos ficar 4 horas com Deus? E é Ele que nós abrimos a boca aqui para falar que amamos. Eu amo Jesus. Dou minha vida por você, Jesus. Deus nessa noite está recalculando o seu coração. Deus nessa noite não está falando sobre muito tempo. Ele está falando sobre qualidade de tempo. Ele está falando de uma vida. O chamado de Deus é um convite, não uma tarefa que você tem que fazer no seu dia. Deus não está te chamando para riscar, hoje fiquei com Jesus. Não, irmão. Sabe? Jesus, quando institui um nível de oração, ele fala assim, quando você quiser ficar comigo, vai para o teu quarto, fecha a tua porta, lá no secreto o Pai vai te ver. E no público ele vai te recompensar. Mas isso é apenas uma organização para você ter um tempo secreto com Deus. Mas você pode ter um relacionamento com Deus em todos os lugares. Sabe? Existe uma palavra rondando aqui. Não é porque que a igreja brasileira ainda não está vivendo um avivamento coletivo que nós não podemos viver um avivamento particular. Olha para quem está no celular assim, o teu fogo é responsabilidade sua. Tem muita gente hoje que bota a conta em todo mundo. Mas foi fulano, foi ciclano. Não. Deus vai olhar para você e vai falar assim, é você que é o sacerdote da sua vida. Não tem mediador a não ser Cristo. A Bíblia fala em Levítico 6,13, todos os dias o fogo vai arder sobre o altar, mas existe uma condição, o sacerdote tem que ir lá todo dia jogar lenha na fogueira. Então é responsabilidade minha manter essa chama acesa. Deus chama porque deseja andar com você. Sabe, eu estava lendo um livro um tempo atrás, As Excelências de Cristo, do Allen Wood. Nossa, que livro poderoso. E ele me fez abrir os olhos para algo que nós cansamos de pregar. Algo simples. Em João 17, Jesus está orando por nós. Jesus está orando não só pelos discípulos ali, mas por todos nós. E Jesus, que é Deus, preste atenção nisso. Jesus é Deus, sim ou não, irmãos? Jesus é Deus. Está fazendo uma oração impulsionada pelo Espírito, que é Deus. E essa oração vai ao Pai, que é Deus. Ou seja, Deus está orando com Deus. E a oração de Deus é, Pai, eu quero que Ele seja um comigo, como eu sou contigo. A oração de Deus é, eu quero ser um com você. Eu não me importo quantas vezes você vai ao culto. Eu não me importo quantas vezes você dá dízimo e oferta. Eu me importo com o seu coração. Eu quero andar com você em intimidade. Antes de Deus te enviar para um propósito, Ele quer restaurar uma intimidade perdida aí, irmão. Não é vestir uma capa de crente certinho, bonitinho. Não, pastor, olha como é que eu estou fazendo tudo bonitinho. Não. Deus está falando, não é a performance que você faz no público, é a vida que você leva no particular. Não é sobre a reputação que você criou, é sobre o caráter que você tem. Porque reputação é aquilo que os outros pensam, que falam sobre nós. Caráter é aquilo que está, de fato, no seu interior. Deus está nos chamando. Não existe uma vocação saudável sem relacionamento profundo. Quantas pessoas trabalharam e hoje estão frustradas com pessoas e descontam em Deus.
Fala, a igreja acabou comigo. Mentira, você que foi fraco no seu relacionamento com Deus. Se for para falar de abuso, se for para falar de um montão de coisa, todo mundo aqui tem algo ruim para falar, como o pastor abriu o culto falando isso. São muitas lutas, muitos problemas, mas aqueles que permanecerão até o fim são aqueles que vão manter os seus olhos fixos no Cordeiro. Não é sobre olhar para as pessoas, porque o ser humano é falho e sempre será até a volta de Cristo, irmão. Todos nós estamos em um processo contínuo de santificação, mas eu creio e aguardo ansiosamente pelo dia que nós teremos o nosso corpo transformado, glorificado como Jesus, e teremos uma carne santa. Jesus restaura o relacionamento antes de liberar para o envio. Você pode colocar aí para mim, por favor? Marcos 3, 13, 14. Por favor. Aleluia. 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 Vamos ler no 3 todos juntos. 1, 2, 3. Depois... Rapidinho, antes de passar, vamos ler de novo o 13. Presta atenção, vai. Depois... 14. Aí você deixa no 14. Então... Jesus chamou os apóstolos para fazer o quê, irmão? Jesus chamou os apóstolos para fazer o quê, irmão? E depois? Jesus está fazendo novamente aquilo que o Pai fez lá atrás. Ele vai, sobe ao monte e quando desce, já desce com as pessoas certas. Vai ser você, vai ser você. Mas por quê? Nós vamos fazer alguma coisa? Não. Antes de fazer, existe o estar. A intimidade precede a autoridade. Quantos querem autoridade espiritual aqui? Levante suas mãos. Quantos querem poder do alto? Levante suas mãos. É necessário ter intimidade. Quinta-feira eu estava pregando lá na igreja sobre aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio e a minha fortaleza. Ele é o meu Deus. Só tem autoridade quem está nesse lugar. A Bíblia fala que nós agora, igreja, estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós precisamos entender que existe uma autoridade que parte desse lugar de intimidade. Certa feita, o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho e o Senhor estava liberando muito poder, a ponto das pessoas serem curadas através do seu lenço. Chegaram os filhos de Seva e tentaram expulsar o demônio de um homem. E falaram assim: no nome do Deus que Paulo prega, nós te expulsamos. Parece que eu vejo aquele endemoniado olhando para eles falando assim: cara, eu conheço Paulo e eu conheço Jesus. E dá só tremor de falar o nome dele. Mas vocês não têm intimidade, vocês não têm identidade espiritual para que eu saia. E a Bíblia diz que aquele demônio bateu naqueles jovens a ponto deles ficarem nus na rua. Tem muita gente hoje querendo exercer uma autoridade que não tem legitimidade para exercer. Por quê? Porque não está no lugar que Deus mandou estar. Aonde? Na sua presença. Diga comigo assim: sem devoção, sem secreto, não tem envio. Não tem propósito, irmão. Sabe quando Jesus estava na casa de Lázaro? A Marta está preocupada, fazendo um montão de coisas. Maravilhosa. Ela já tinha um entendimento. Existe uma palavra em hebraico que se chama avodá, que é adoração com serviço. Então na cabeça dela ela está adorando. E está tudo bem. Só que ela não discerniu o tempo. Ela não discerniu o modo. Enquanto ela está preocupada tentando fazer as coisas para agradar a Jesus, a sua irmã mais nova está sentada aos pés dele ouvindo. Quando ela vai tentar
falar com Jesus para tirar Maria de lá. Jesus fala assim, não faça isso. Você está ocupada com muita coisa. Você está fazendo coisa que eu nem pedi. Maria escolheu a única parte que é necessária. Estar aos meus pés ouvindo. Deus nessa noite manda eu dizer para alguém aqui, se Deus não falou com você, se você não teve uma palavra diretiva desse altar para o teu coração, em revelação para você fazer algo, apenas desfrute, por favor, das palavras da boca de Jesus. Ah, Jesus. Não há ministério sustentável sem devoção. Não há. Não há vocação sem devoção. Muitos estão loucos para trabalhar, fazer. Um ativismo absurdo, mas não existe fruto permanente. Sabe? O maior sucesso de uma comunidade não é quantos filhos são gerados aqui. Esse é o entendimento que é difícil nós entendermos. Porque o brasileiro é assim, a igreja brasileira pensa muito dessa forma. A igreja brasileira celebra apenas os filhos que nasceram. Exemplo, estou pregando aqui e faço um apelo. Vamos supor que venha 50 pessoas para Jesus. Nossa, tem até um negocinho que estoura agora, celebra, tem faixa lá atrás, você faz parte dessa família. E nós ficamos felizes apenas com isso. Sendo que isso é o nascimento. O sucesso de verdade de uma igreja é quantos pais elas têm formado. Não quantos filhos ela tem gerado. Você consegue entender? É muito bom ser filho. É muito bom ter nascido de novo. Glória a Deus. Essa é a obra. Só que nós precisamos caminhar para um caminho de maturidade espiritual. Onde as nossas reuniões não vão ser mais para sugar de alguém que está com o microfone na mão. As nossas reuniões serão como hoje. Serão para conferir o que Deus está falando. E sabe o que vai começar a acontecer? Existe uma nuvem chamada Mateus 6,6. Que se você entrar nela, é a mesma nuvem que seu pastor está, sua pastora está. Aqueles que você admira, eles estão nessa nuvem, nesse lugar secreto. Sabe o que vai começar a acontecer? Você vai entrar aqui e o pastor vai pregar aquilo que Deus falou com você em casa. Aí você vai falar assim, mas isso não é novidade para mim. Mas é isso que o Senhor quer gerar em você. O Senhor não quer Moisés te ensinando a viver nada. A Bíblia fala que a nova aliança será escrita no seu coração. Sacerdócio de todos os santos. Quem está comigo, diga amém. Agora, nós precisamos entender que isso não para aí. Nós precisamos entender que o apóstolo Paulo, quando disse para Timóteo, Timóteo, olha só, tem poder aí, mas é necessário também ter moderação, é necessário ter plenitude, é necessário ter equilíbrio. O que o apóstolo Paulo está falando? Trazendo para a nossa aplicação aqui. Uma vida devocional não morre nisso. Uma vida de devoção, uma vida de entrega íntima com o Senhor não vai estar estagnada ali. Porque Deus não quer se relacionar com você e não quer que você não faça parte daquilo que Ele está fazendo na terra. Deus, Ele quer compartilhar comigo e contigo o seu coração e a sua mente. Existe um plano para essa terra, diga glória a Deus. Existe um plano se desenrolando. E quem passa tempo com Deus, Deus insere essa pessoa nesse plano como uma peça fundamental. Diga comigo, a multiplicação. Diga, os frutos fluem da presença. Os discípulos passaram 3 anos e meio com Jesus. Dormiram com Jesus. Atravessaram tempestades. Comeram. Viram mortos ressuscitarem. Aprenderam de tudo. Só que Jesus não parou aí. Que revela, olha só, eu estou colocando vocês para entrar, ensinar em cada casa, em cada cela, em cada discipulado relacional. Tudo isso flui desse lugar de intimidade. Quem anda com Deus, grava isso no teu espírito, irmãos. Quem anda com Deus, naturalmente gera discípulo. Diga para quem está do seu lado assim, não é pastor que gera ovelha. É ovelha que gera ovelha. Ah! Está acostumado?
Endemoniou alguém aqui, pastor, vem aqui expulsar. Não, você vai expulsar. Ah, meu Deus do céu, pastor, me ajuda em oração, porque tem um cara lá no meu serviço. Não, você já tem a autoridade do Cristo sobre você. Consegue entender isso? Às vezes a gente fica esperando uma conferência enorme e alguém vem e coloca a mão na nossa cabeça e fala, receba, e você não vai receber nada. Sabe por quê? Porque falta a apropriação da palavra, daquilo que está escrito. A fé não é sobre sentir, é sobre convicção. É sobre entender que eu sentindo ou não sentindo, Ele está comigo até a consumação dos séculos. Sabe, nós temos amigos que eram muçulmanos, nasceram no Egito, que eles contam testemunhos que eu falo assim, cara, meu Deus do céu. Do próprio Cristo aparecendo para pessoas lá no Cairo e chamando elas. Vem. E o próprio Cristo leva as pessoas para as igrejas subterrâneas. Quando elas chegam lá, elas já chegam convertidas. Ou seja, é o próprio Cristo falando assim, eu te comissionei, mas eu não saí da missão. Eu estou te enviando, mas eu estarei com você até a consumação dos séculos. Você consegue entender? Ah, meu Deus do céu. O amor é o amor que você recebe de Deus, que vai fazer você cumprir a grande comissão. Sabe quando Jesus ele encontra com Pedro novamente? Ele fala para Pedro assim, Pedro, você me ama, cara? Ali tem um jogo de palavras de grego, de ágape, de filéu e tal. Só sei que no final das contas, Pedro só amava Jesus como amigo, não como um amor ágape. E Pedro fala assim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo como amigo, ainda não te amo dessa maneira que o Senhor quer. Jesus olha para ele e fala assim, está tranquilo, Pedro, apacentas as minhas ovelhas. Você só consegue gerar discípulo por causa do amor de Deus derramado sobre o seu coração. A prova de que alguém ama Jesus é o quanto ele ama as pessoas. Não existe esse lance de é eu e Deus. Não. Deus ama o seu povo. Deus ama a sua igreja. Deus ama. Deus ama. Meu Deus do céu. Pedro, é engraçado que Jesus não pergunta para Pedro assim, você aprendeu? Você já aprendeu a técnica para evangelizar? Não. Jesus não pergunta, você está pronto? Não, 3 anos e meio, Pedro. Você está me vendo aqui? Não. Você errou menos? Não. Jesus está falando, você me ama. Porque desse lugar de amor vai nascer um coração disposto a servir, a olhar por outro, não com um olhar de indiferença, mas com um olhar puro de amor. Diga comigo assim, Deus vai usar muito a minha vida. Deus vai usar muito a minha casa. A resposta de Pedro gerou um mandamento. Jesus está confiando a mim e a você uma missão que é dele. A obra de Deus ninguém pode fazer a não ser o próprio Deus. É por isso que Paulo nos chama de cooperadores de Cristo. Ele nos chama para cooperar naquilo que ele está fazendo. Quando nós estamos cumprindo o nosso chamado, nós precisamos ter a consciência de que nós não estamos ganhando vidas, ganhando pessoas para um sistema religioso. Nós precisamos quebrar essa mente de convidar pessoas para estar no templo. Cada um de nós deve a cada pessoa que está lá fora um encontro com Deus. Chegou a hora de você parar de convidar para culto e você ser o culto dessa pessoa. Chegou a hora de você parar de convidar as pessoas para ir em certo lugar, para elas serem curadas, de você orar e elas serem curadas. Chegou a hora de você esperar, é terça-feira, mas o culto é só domingo. Não, Deus está falando, olha só, você precisa apresentar uma pessoa viva para eles. Deus não está convocando a gente nessa noite para apresentar uma religião fria, uma ideologia, uma filosofia. Deus está falando, apresente o Cristo ressurreto. Você tem Jesus aí, irmão?
Você tem Jesus vivo para entregar para alguém? A urgência de nós estabelecermos isso é agora, porque o Senhor está voltando. Alguém ainda tem essa esperança no coração? Alguém ainda tem essa esperança no seu espírito? O Cristo está voltando. O Cristo está voltando. Só quem o conhece intimamente pode apresentá-lo verdadeiramente. Como nós estamos vivendo a nossa vida, nós estamos apresentando um Cristo ranzinza, um Cristo cheio de marra, um Cristo que não gosta de pessoas, ou um Cristo que é manso e humilde de coração. Porque a Bíblia fala em Gálatas, bem trazendo para o nosso contexto. Quantos já ouviram falar aquele lance da psicologia de temperamentos, fleumático, sanguíneo? Levanta a mão aí. Quantos já ouviram isso? É legal. Isso tem sentido. Só que a Bíblia fala que não importa se é judeu ou grego, homem ou mulher, o que importa é o novo nascimento. Então preste atenção. A pessoa não quer ser apresentada a um ser humano fleumático, a um ser humano sanguíneo, colérico, não. Ela quer ser apresentada ao Cristo que pode restaurar a vida dela. E esse Cristo já está aí em você. Deus não quer te despersonalizar. Deus quer estampar a imagem dele em você novamente. Para a gente encerrar, existe uma palavra para esse ano. Lá em casa, nós temos um costume muito diferente. Nós fazemos, pelo menos umas 3 vezes no ano, um jejum e uma oração prolongada. Ou seja, geralmente a gente faz logo no dia 1º de janeiro para frente. Esse ano, quando eu fui orar ano passado, quando eu fui orar dia 30 de dezembro, o Senhor falou comigo: Gabriel, você vai começar hoje. Eu comecei meu jejum, 40 dias na água, eu, minha esposa, botei minha filha para jejuar, ela jejuou o hambúrguer dela que ela ama demais. Eu falei, filha, você vai parar de comer hambúrguer. Ela, pai, o hambúrguer. Eu falei, o hambúrguer. E se reclamar muito, vai parar de comer o chocolate também. No segundo dia de oração, o Senhor abriu a minha mente, abriu a minha visão e me deu uma visão muito forte. E Ele falou comigo: Gabriel, esse é o ano da minha igreja intensificar nas missões. Intensificar nas missões. Esse não é um ano de estádios lotados. Esse é um ano de casas cheias da presença. Esse não é um ano de nós irmos para a praça apenas gritar que Jesus cura, salva e liberta. Esse é o ano de sermos responsáveis dentro da nossa casa. E a partir desse lugar, nós iremos tomar as cidades para Deus. Deus abriu minha visão, eu vi um homem com uma camisa azul e branca, com uma logo gigante aqui. E eu morava perto da Intendente Magalhães. Na verdade, eu morava na Intendente Magalhães, lá no Valqueire. E eu vi a Intendente Magalhães tomada de homens com essa camisa, mulheres com essa camisa. E era no período de carnaval e eles ganhando as pessoas para Jesus. Antes disso, tem um testemunho que quando nós nos mudamos, a Intendente Magalhães fechava quase pela metade. O Espírito falou comigo assim: Gabriel, estabelece uma sala de oração aqui na frente. Estabelecemos 2 semanas de sala de oração. Daqui a pouco o telefone da minha esposa toca e fala assim: pastora, acabei de receber uma notícia. Não vai ter mais carnaval aqui. Porque a melhor coisa, amado, não é denunciar um prédio torto, é construir um prédio reto do lado. A melhor coisa não é denunciar a obra das trevas, é expandir a obra das luzes naquele lugar. Então, o Senhor me deu essa visão. Quando eu acabei de orar, eu fui empolgado falar com ela não entendeu muito, eu também ainda estava discernindo. Daqui a pouco me liga um amigo que eu não via há muito tempo. Nós temos um trabalho missionário no Complexo da Maré. A gente trabalha bastante no PU, na Nova Holanda, no Pinheiro, na Baixa, no Zapateiro. A gente tem um trabalho social e evangelístico lá muito forte, há muitos anos. E esse amigo de lá me ligou e falou assim: Gabriel, o Senhor mandou eu abrir uma agência missionária aqui no Rio, na Praça Seca. E eu quero te chamar para ser um dos professores e tal. Ele falou assim: eu já tenho até a camisa da agência missionária. Era a camisa que Deus me mostrou. Aí ele falou assim: eu estou com algo ardendo no meu coração, mas eu não sei se os alunos ainda estão preparados.
Eu falei o quê? Eu quero entrar na Intendente Magalhães nesse carnaval e nós vamos ganhar muita gente para Jesus lá. Falei, meu Deus, que loucura. Nós fomos para lá e sabe o que aconteceu? Um montão de crente lá. Nós íamos pregar o evangelho para os crentes e os crentes falavam assim, não, acho que não tem nada a ver vir não, tá de boa aqui. Não tem nada a ver curtir carnaval não. O que nós tivemos que fazer num carnaval onde nós acharíamos que iríamos ganhar gente que nunca conheceram Jesus? Nós tivemos que ganhar gente que achavam que conheciam Jesus. Achavam que conheciam o Mestre. Claro, teve gente que nunca conheceu e nós oramos e foram restauradas. Mas o foco é o seguinte, existe uma igreja dentro da igreja. E nós precisamos entender o seguinte, esse pessoal que estava lá e falando que não tem nada a ver, que não tinha problema algum, eles estarem lá, não tinha problema algum. Eles... Aleluia. Foi? Valeu. Eles achavam que conheciam Jesus e colocaram na boca de Jesus aquilo que Jesus nunca disse. Você consegue entender? A palavra para esse ano é: vai para sua casa. Seja um homem de Deus de verdade. Ser um homem de Deus de verdade não é vir aqui e trazer uma boa mensagem. Seja uma esposa de verdade. Seja um pai de verdade. Só assim a geração não irá se perder. Avivamento é família. Avivamento parte de um lugar de base. Deus nessa noite está falando, não é devoção sem envio, não é envio sem devoção, é devoção que gera envio. É envio que nasce da presença. Multiplicamos aquilo que nos transformou primeiro. Deus nessa noite não está apenas só levantando enviados, mas adoradores enviados. Eu sinto de falar isso aqui. Antes de Deus te usar, Ele quer ter você. Porque usar, Ele pode usar até uma mula, não se rebaixe. Usar, Ele usa até Nabucodonosor. Mas quem é íntimo se chama Daniel. Jesus te salvou para ser teu amigo, não para ser tua fada madrinha. Muitos de nós gostamos de Jesus. Por quê? Ele paga o nosso aluguel quando nós não temos dinheiro. Ele faz alguém vir com uma comida quando nós não temos comida. Ele faz umas paradas legais quando a gente ora. Só que o Senhor nessa noite está falando, eu estou procurando amigos. Pessoas que não só compartilham o seu coração, mas deixam eu compartilhar o meu coração. Nós usamos uma palavra em Amós. Falou o Senhor, quem não profetizará? Só que antes disso existe uma palavra. Andarão dois juntos sem comum acordo? O Senhor nessa noite está falando, eu quero andar com vocês. Vocês querem andar comigo? Eu quero ser íntimo de vocês. Vocês querem ser meus íntimos? É simples. Como o pastor disse, não vai te custar pouco e nem muito, vai te custar tudo. A salvação você recebeu pela graça, de graça. Só que o discipulado vai custar você todo. Porque o papel do Espírito Santo não é te dar mais poder. O papel do Espírito Santo não é te fazer alguém melhor. O papel do Espírito Santo é te fazer a imagem de Cristo. Se coloca de pé comigo. Vamos adorar um pouco. Pode ser, pode ficar aí.
Senhor está falando comigo. Existem pessoas aqui que precisam voltar ao primeiro amor hoje. Que precisam voltar à essência hoje. Que precisam voltar a chorar com Jesus como choraram um dia. Que precisam voltar a ter esperança queimando no seu coração. Existem pessoas aqui que não pregam mais porque se decepcionaram. O Senhor está falando, essa chama que está dentro do teu coração, eu não vou fazer ela parar. Deus está fazendo um convite aqui, vamos voltar ao primeiro amor. Vamos voltar ao início. Lembra da onde você parou, volta lá. O Senhor nessa noite quer recalcular a sua rota. Quero te convidar, corre aqui na frente, eu quero orar com você. E eu tenho certeza que Deus vai mover na tua vida. Tenho certeza que o Senhor vai ativar pessoas hoje aqui para ter uma vida que nunca tiveram com o Senhor. Ah, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo.